1964. Eu era o segundo homem do governo do Jango. Eu era o chefe da Casa Civil. Vocês podem dizer, é responsável então porque ajudou ele a cair. Teria responsabilidade. Mas aquele governo tem a dignidade de que foi o governo no Brasil que maior número de intelectuais chamou para o poder, para a presidência e para ajudar o Brasil. Foi o governo que mais seriamente tentou passar o Brasil a limpo. Diziam que o Jango era um comunista, não era. Ele criava 20 mil cabeças de gado, engordava 20 mil cabeças de gado por ano. Tinha muitas fazendas, uma delas de 80 mil hectares. Só que ele dizia, com 10% das propriedades nossas, nós podemos criar 10 milhões de propriedades de 30 hectares. E se tivermos 10 milhões de propriedades, a propriedade está muito mais defendida. E é claro que a classe rural brasileira, a UDR de então, se exasperou contra. Mas o principal que fez com que os Estados Unidos mandassem derrubar, o ruim de conspirar com os Estados Unidos é esse. Você conspira, viu, Rosista? Depois de 20 anos eles contam tudo. Então, o Lyndon Johnson já contou tudo, já abriu seus arquivos. Então sabe como eles mandaram frota com navios, com armas, com munição, com mantimento para Espírito Santo, para invadir o Brasil, para ir socorrer Minas Gerais. Aceitaram fazer o Vietnã no Brasil. Podiam ter tido uma guerra civil com a morte de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de pessoas. Quem não quis lutar foi a esquerda. Eu até achava então que se devia brigar. O Jango não quis aceitar a briga, preferiu o exílio. Mas veja, nos momentos em que surge uma possibilidade de passar o Brasil a limpo, de dar uma virada, a direita se articula toda e impede que isso seja feito. E isso sistematicamente. O presidente João Goulart renunciou porque ele não queria derramamento de sangue. Esse é o ponto. O governo do Jango, conciliador, persuasório, incapaz de violência, que eu acho mesmo, às vezes, que ele podia ter um tom de violência um pouco maior, porque não há crime maior do que perder o poder. Mas não era da natureza do Jango. E a preocupação dele não contribui de forma nenhuma para uma guerra fratricida em que podia morrer 1 milhão de brasileiros. Naquela ocasião, como chefe da Casa Civil, eu tinha acesso a todas as informações do Conselho de Segurança Nacional e do Serviço de Segurança do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, que indicavam coisa. Havia gente distribuindo metralhadora para os fazendeiros, havia conspiração, havia milhares de norte-americanos metidos no Nordeste também, marines disfarçados de civis, havia muita coisa dessa que nós estávamos vendo. Na realidade, nós imaginávamos que o golpe seria tentado a 1º de maio e houve uma espécie de fagulha assaltada, ele foi dado um mês antes. Nós vimos também a conspiração do embaixador norte-americano, a conspiração do assessor militar deles, que convivia com os militares e que transitava por todo o país. Nós víamos a aliança dessa conspiração com o UDN, que estava promovendo de todo modo, falando que o Jango estava marchando para a guerra revolucionária, quando eles é que marchavam para o golpe. Procurei vários líderes, aqui eu dizia, um golpe está sendo montado contra o governo. Eu não vejo o Jango, o presidente, fazendo um golpe continuista. O Jango provavelmente fará o futuro presidente da República, tal o prestígio popular dele, que era o maior possível. Mas o que eu vejo aí era um golpe para derrubar o Jango. E era difícil convencer o Arraes disso, era difícil convencer o Prestes disso. E isso é o que ocorria. É certo que eu não fazia ideia de que a coisa fosse tão grave. 3 dias antes do golpe, no Rio de Janeiro, e o presidente foi informado por Santiago Dantas de que o ataque ao Lacerda, um ataque ali, provocaria talvez a intervenção norte-americana, porque havia uma frota ao largo da Baía da Guanabara. Minas em pé de guerra contra o governo do presidente João Goulart. Os Estados Unidos já estavam mandando a chamada frota do Brother Sun, que é a leitura que se faça hoje da quantidade de armas, quantidade de navios de guerra, era realmente um estado de guerra declarada pelos Estados Unidos. Hoje há documentos que estão já ao alcance de quem queira lê-los.
conspirar com norte-americanos é um perigo, depois eles contam, em vez de esconder. Então hoje já se sabe que o complô do Magalhães Pinto, quando Magalhães Pinto chamou Afonso Arido para ser não secretário de Estado, mas para ser ministro das Relações Exteriores de Minas Independente, e quando Ademar de Barros aqui perguntou ao governo norte-americano se ele reconheceria o Estado de São Paulo como Estado beligerante independente, eles prometeram que reconheceriam em 24 horas. Essa foi uma conversa à vida do Santiago Dantas com o Jango. Os presidentes tenham muita atenção com isso. Foi assim que eles fizeram, dividiram a Coreia do Sul e Coreia do Norte. Eles podem fazer o Brasil do Norte e o Brasil do Sul. Que aquele sindicalismo dos anos 60, eles estavam profundamente imbuídos do tema da Revolução Brasileira. E ainda que sob uma razão de Estado, porque estavam impactados num acordo que era estatal, eles turbinavam uma consciência que era revolucionária. Caso contrário, não teríamos tido uma ditadura de 21 anos. 64 a 85. Por que razão uma contra-revolução daquela? Porque aquele sindicalismo, certamente nos marcos do nacional-reformismo de João Goulart, estavam, de fato, pensando em fazer uma república sindicalista, como acusa a direita. Queriam o poder político. Sabiam que estavam no governo, mas que não tinham poder. E queriam o governo de João Goulart, mas queriam o poder político. E João Goulart foi 500 mil vezes mais avançado que o Lula. Por quê? Porque o João Goulart fez a reforma agrária e foi para as cabeças. E propôs a reforma urbana e fez algo fundamental. A lei de remessa de lucro que se acabou o paraíso das multinacionais. João Goulart foi 1.839.000 vezes mais lúcido do que o Lula. Tinha mais consciência dos problemas brasileiros. Claro, qual era a limitação? Era uma limitação que, com a ideia, com as reformas, a Revolução Brasileira se cumpriria. Não se cumpriu. A crítica da Polop ao Partido Comunista Brasileiro. Qual era? O Partido Comunista acredita. Aliás, o Caio Prado, ele escreve em 66, mas no prefácio de 77 desse livro, A Revolução Brasileira, o que ele diz? A Revolução Brasileira é um acúmulo de reformas que ao longo do tempo e assume uma concepção processual de revolução, que vai contemplar a gente como importante, como Carlos Nelson Coutinho, que vai achar que nós vamos conviver com duas possibilidades: uma revolução explosiva e uma ideia processual de revolução. O Caio Prado, em última instância, goste ele ou não, o autor que, em alguma medida, seduziu o petismo com a ideia de revolução processual. Claro, no petismo ainda havia um fracasso mais miserável ainda, porque as reformas foram abandonadas e ocultadas em nome do poder da política pública. Podem observar a vida acadêmica nesses anos. A quantidade de estudos sobre política pública, como se política pública pudesse redimir o povo da barbárie. Entrou a política pública e saiu a reflexão sobre o Estado e o caráter de classe do Estado. Entendeu? Então ficou todo mundo discutindo política pública. Política pública para miserável, política pública para favelado, política pública para negro, política pública para índio, política pública para mulher, política pública para... E aí o que ficava aí? Aí, de novo, aquele negócio, a ameaça da Idade Média, eu abraço o capitalismo. É muito fácil ser liberal ao custo da Idade Média. O que o Banco Mundial dizia? Política social focalizada. Os mais vulneráveis entre os vulneráveis. Linguagem do Banco Mundial. O que o petismo fazia? Políticas públicas universais. Cidadania. Marx, o Manifesto Comunista. Todo tem direito à cidade. E começou o discurso liberal de esquerda sobre defesa de cidadania, que é uma coisa miserável. De 8ª categoria. Ninguém, de sã consciência, vai pensar. Até o Caetano Veloso, que é de 5ª, aqui ninguém é cidadão. Na música sobre o Haiti não pode ser, porque mas não pelas razões que ele quer, porque onde impera a superexploração da força de trabalho como lei fundamental da acumulação na periferia capitalista, não pode ter cidadania. O que o petismo ainda fez? Se tivesse articulado na dialética entre política pública, reforma e revolução, poderíamos ter um elo de continuidade. Mas o petismo exatamente cancela o horizonte utópico da revolução, inibe a discussão sobre a reforma e foca em política pública. Aí ficou todo mundo analisando política pública. Deu um fracasso. O que nós sabemos hoje que dá para afirmar assim, como ver um gato morto na rua? O gato está morto. Nós podemos dizer, todo o debate sobre política pública, se não estiver articulado com o programa de reformas estruturais da sociedade brasileira
e não estiver inscrito num horizonte revolucionário de transformação social, fracassa.